Meus queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. É sempre um prazer ter vocês aqui conosco para sempre juntos considerarmos assuntos relacionados à Palavra de Deus. Nesse vídeo de hoje nós vamos estar considerando a leitura da semana, que é 2 Samuel, capítulo 13 e o capítulo 14. E no final de cada leitura de capítulo, a gente vai fazer as considerações pajós espirituais. Então, se você tem talvez dificuldade em encontrar versículos na qual você possa tirar jóias espirituais, matérias interessantes para fortalecer a congregação, fique conosco até o final desse vídeo, com certeza você também será abençoado. Espero que esteja tudo bem com vocês na medida do possível e que Jeová possa sempre continuar nos abençoando. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Então, 2 Samuel, capítulo 13, passa a nos dizer assim: Absalão, filho de Davi, tinha uma bela irmã chamada Tamar, e Amnon, filho de Davi, se apaixonou por ela. Amnon estava tão aflito que ficou doente por causa de Tamar, sua irmã, pois ela era virgem e para Amnon parecia impossível lhe fazer alguma coisa. Amnon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito inteligente. Portanto, Jonadab lhe perguntou: Por que você, filho do rei, está tão deprimido todo dia? Por que não me conta? Amnon respondeu: Estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Jonadab lhe disse: Deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: Por favor, deixe que minha irmã Tamar venha e me dê algo para comer. Se ela preparar uma comida para doente diante de mim, eu comerei das mãos delas. Assim, Amnon se deitou e fingiu que estava doente, e o rei foi visitá-lo. Amnon disse então ao rei: Por favor, deixe que minha irmã Tamar venha e faça 2 pães em forma de coração diante de mim, para que eu coma das mãos dela. Então Davi mandou dizer a Tamar na casa: Por favor, vá à casa do seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Assim, Tamar foi à casa do seu irmão Amnon, onde ele estava deitado. Ela pegou a farinha, amassou-a, preparou os pães diante dele e os fritou. Então, ela pegou a panela e o serviu. Mas Amnon se recusou a comer e disse: Façam com que todos saiam da minha presença. E todos saíram da presença dele. Amnon disse a Tamar: Traga o pão ao meu quarto, para que eu coma das suas mãos. Assim, Tamar pegou os pães em forma de coração que tinha feito e os levou para o seu irmão Amnon no quarto. Quando ela trouxe os pães para ele comer, ele a agarrou e disse: Venha, deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: Não, meu irmão, não me humilhe, pois não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa esse ato vergonhoso. Como eu poderia me livrar da minha vergonha? E você será considerado um homem desprezível em Israel. Por favor, fale com o rei, porque ele não me negará a você. Mas Amnon não quis escutá-la, e a dominou à força e a humilhou, violentando-a. Depois Amnon começou a odiá-la intensamente. Seu ódio por ela se tornou maior do que o amor que tinha sentido. Ele lhe disse: Levante-se, vá embora. E ela disse: Não, meu irmão, pois me mandar embora agora é pior do que o que você fez comigo. Mas ele não quis escutá-la. Então ele chamou o jovem que o servia e disse: Tire essa pessoa da minha presença e tranque a porta. Tamar estava usando uma túnica especial, pois as filhas virgens do rei usavam esse tipo de roupa. Portanto, o servo dele a levou para fora e trancou a porta. Então Tamar pôs cinzas sobre a cabeça e rasgou a túnica que estava usando.
Ela foi embora chorando alto, com as mãos na cabeça. Depois seu irmão Absalão lhe perguntou: Foi o seu irmão Aminon que fez isso com você? Não diga nada a ninguém, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se aflija por causa disso. Então Tamar ficou morando na casa de seu irmão Absalão, sem ter contato com outras pessoas. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Mas ele não queria ferir os sentimentos de Aminon, seu filho, porque o amava, visto que ele era seu primogênito. E Absalão não disse nenhuma palavra a Aminon, nem boa nem má, pois ficou com ódio de Aminon por ele ter humilhado sua irmã Tamar. 2 anos depois, os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto de Efraim, e Absalão convidou todos os filhos do rei para ir até lá. Assim, Absalão compareceu perante o rei e disse: Seu servo está tosqueando as ovelhas. Por favor, que o rei e os seus servos venham comigo. Mas o rei disse a Absalão: Não, meu filho. Se todos nós formos, seremos um peso para você. Embora Absalão insistisse, o rei não quis ir, mas o abençoou. Absalão disse então: Se o Senhor não quer ir, deixe meu irmão Aminon ir conosco. O rei perguntou: Por que ele deveria ir com você? Mas Absalão insistiu. Por isso, o rei mandou Aminon e todos os filhos do rei com ele. E Absalão ordenou aos seus ajudantes: Fiquem atentos, e quando o coração de Aminon estiver alegre por causa do vinho, eu lhes direi: Matem Aminon. Então vocês devem matá-lo. Não tenham medo, sou eu que estou mandando. Sejam fortes e corajosos. E os ajudantes de Absalão fizeram a Aminon exatamente como Absalão tinha ordenado. Então os outros filhos do rei se levantaram, montaram em suas mulas e fugiram. Enquanto estavam a caminho, chegou a Davi a seguinte notícia: Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum deles sobreviveu. Em vista disso, o rei se levantou, rasgou as suas roupas e se lançou no chão. E todos os servos que estavam com ele também rasgaram as suas roupas. No entanto, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Não pense, meu senhor, que todos os jovens, os filhos do rei, foram mortos, pois foi apenas Aminon que morreu. Isso aconteceu por ordem de Absalão, que tinha decidido fazer isso desde o dia em que Aminon humilhou a irmã dele, Tamar. Portanto, meu senhor, o rei, não dê atenção à informação de que todos os filhos do rei morreram. Foi apenas Aminon que morreu. Nesse meio tempo, Absalão fugiu. Mais tarde, o vigia da cidade viu que muitas pessoas vinham pela estrada atrás dele, perto da montanha. Então Jonadab disse ao rei: Veja! Os filhos do rei voltaram. Aconteceu exatamente o que o seu servo disse. Assim que ele acabou de falar, os filhos do rei entraram chorando alto. O rei e todos os seus servos também choraram muito. Absalão, porém, fugiu para junto de Talmai, filho de Amiúde e rei de Gesur. Davi chorou a morte do seu filho por muitos dias. Depois de Absalão fugir para Gesur, ele ficou ali por 3 anos. Por fim, o rei Davi desejou muito ir ver Absalão, pois já havia se conformado com a morte de Aminon. Então, após a leitura do capítulo 13 de 2 Samuel, a gente já consegue encontrar algumas joias espirituais. Na verdade, é uma leitura muito interessante. É claro que aqui eu não vou conseguir considerar todos os pontos, né? Todos os versículos. Às vezes eu vejo algo interessante, o irmão vê outra coisa muito interessante também. Então sempre vai ter essa diferença, né? Mas eu trouxe aqui 2 versículos muito interessantes que nos ajudam a raciocinar e tirar joias espirituais para a nossa reunião. Por exemplo, no capítulo 13, esse que acabamos de ouvir a leitura, no versículo 21, ali nos mostra que quando Davi ele soube de tudo que Aminon havia feito para Tamar, né? Ele ficou extremamente irado. Mas, no entanto,
ele não tomou nenhuma ação contra Aminon. Por quê? Porque ele o amava. Então nós podemos tirar duas lições valiosas desses versículos. Primeiro, nunca devemos deixar de disciplinar, orientar e aconselhar quando se faz necessário, mesmo que a pessoa envolvida seja o nosso melhor amigo, e nunca esconda uma falha ou pecado. A segunda lição, Davi, ele provavelmente não fez nada contra Aminon porque achava que suas mãos estavam atadas por seu pecado e, consequentemente, manifestava em relação ao filho uma permissividade que encorajava maus atos. O que isso nos ensina? Que os que têm autoridade para instruir, ensinar e exortar precisam, por assim dizer, ter a ficha limpa, pois a sua palavra, a sua voz, a sua autoridade precisa ser sem hipocrisia. Então ele precisa ter uma vida digna para que possa instruir outras pessoas. Então conseguimos tirar de proveito o versículo 21, mas encontramos ainda mais joias espirituais nesse capítulo 13. Por exemplo, no versículo 22 e 23 também é muito interessante. Ali nos mostra que Absalão, ele não disse nenhuma palavra a Aminon após Aminon ter feito aquela maldade com Tamar. Mas 2 anos depois, ele desenvolveu uma situação para poder resolver a situação pendente. Então, qual é a lição que podemos tirar? Todo assunto que nos tira a paz deve ser tratado o mais rápido possível, pois quando demoramos para resolver alguma desavença ou desentendimento, isso pode nos levar a querer dar o troco, retribuir com o mal e pode também nos desanimar em sentido espiritual. Então esse era o destaque do capítulo 13 de 2 Samuel. Vamos ouvir agora a leitura do capítulo 14. Joabe, filho de Zeruia, ficou sabendo que o rei estava com saudade de Absalão. Assim, Joabe mandou buscar uma mulher inteligente em Tecoa e lhe disse: por favor, finja que está de luto. Vista-se com roupas de luto e não passe óleo no corpo. Haja como uma mulher que há muito tempo chora por um morto. Depois vá ao rei e fale o que eu vou lhe dizer. Assim, Joabe pôs as palavras na sua boca. A mulher de Tecoa compareceu perante o rei, prostrou-se, lançando-se com o rosto por terra e disse: ajuda-me, ó rei. O rei lhe perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: sou viúva, meu marido morreu e deixou a sua serva com 2 filhos. Eles brigaram no campo e não havia ninguém que os apartasse. Um deles golpeou o outro e o matou. Agora toda a família ficou contra a sua serva e estão dizendo: entregue-nos aquele que matou o seu irmão. Nós vamos matá-lo para que ele pague pela vida do seu irmão a quem matou, mesmo que isso signifique eliminar o herdeiro. Eles querem apagar a última brasa que me restou e querem deixar o meu marido sem nome e sem nenhum sobrevivente na face da terra. O rei disse então à mulher: vá para casa e eu mandarei cuidar do seu caso. Então a mulher de Tecoa disse ao rei: ó meu senhor, o rei, que a culpa recaia sobre mim e sobre a casa de meu pai, e que o rei e seu trono sejam inocentes. O rei respondeu: se alguém falar mais alguma coisa com você sobre isso, traga-o a mim, e ele nunca mais a incomodará. Mas ela disse: por favor, ó rei, lembre-se de Jeová, seu Deus, para que o vingador do sangue não cause dano e mate meu filho. Ele respondeu: tão certo como Jeová vive, nenhum fio de cabelo do seu filho cairá ao chão. A mulher disse então: por favor, deixe que a sua serva fale mais uma coisa ao meu senhor, o rei. Ele respondeu: fale. A mulher disse:
Por que então o Senhor pensou em fazer a mesma coisa contra o povo de Deus? Falando assim, o rei está condenando a si mesmo, pois baniu o seu próprio filho e não o traz de volta. Certamente, todos nós morreremos e seremos como águas derramadas no chão, que não podem ser recuperadas. Mas Deus não tiraria sua vida, e ele procura motivos para que aquele que foi banido não permaneça afastado dele. Vim aqui para dizer isso ao meu senhor, o rei, porque fiquei com medo do povo. Sua serva pensou: vou falar com o rei. Talvez o rei atenda ao pedido da sua escrava. O rei talvez me ouça e livre a sua escrava das mãos do homem que está tentando eliminar a mim e ao meu único filho da herança que Deus nos deu. Sua serva também pensou: que a palavra do meu senhor, o rei, me tranquilize, pois meu senhor, o rei, é como um anjo do verdadeiro Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que Jeová, seu Deus, esteja com o senhor. Então o rei disse à mulher: não esconda nada do que eu lhe perguntar. A mulher disse: por favor, fale, meu senhor, o rei. Então o rei perguntou: foi Joabe quem mandou você falar tudo isso? A mulher respondeu: tão certo como o Senhor vive, ó rei, é exatamente como o Senhor diz, pois foi o seu servo Joabe que me instruiu e colocou todas essas palavras na boca da sua serva. Seu servo Joabe fez isso para mudar a aparência das coisas, mas o meu Senhor é sábio como o anjo do verdadeiro Deus e sabe tudo o que está acontecendo no país. Depois, o rei disse a Joabe: está bem, vou fazer isso. Vá e traga de volta o jovem Absalão. Nisto, Joabe prostrou-se, lançando-se com o rosto por terra, e louvou o rei. Joabe disse: hoje o seu servo sabe que achou favor aos seus olhos, ó meu senhor, o rei, porque o rei atendeu ao pedido do seu servo. Então Joabe se levantou, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. No entanto, o rei disse: que ele volte para casa, mas não compareça à minha presença. Portanto, Absalão voltou para casa e não compareceu perante o rei. Em todo Israel não havia homem que fosse tão elogiado por sua beleza quanto Absalão. Da cabeça aos pés, ele era sem defeito. Quando cortava o cabelo, ele tinha de fazer isso no final de cada ano, porque ficava muito pesado. Este pesava 200 siclos, segundo o peso real de pedra. Absalão teve 3 filhos e uma filha. Ela se chamava Tamar e era uma mulher muito bonita. E Absalão ficou morando em Jerusalém por 2 anos inteiros, mas não compareceu perante o rei. Portanto, Absalão mandou chamar Joabe, a fim de enviá-lo ao rei, mas ele não quis vir. Então mandou chamá-lo novamente, pela 2ª vez, mas ainda assim ele não quis vir. Por fim, Absalão disse aos seus servos: o terreno de Joabe fica ao lado do meu, e ele tem ali uma plantação de cevada. Vão e ponham fogo nela. Assim, os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Em vista disso, Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: por que os seus servos puseram fogo na minha plantação? Absalão respondeu a Joabe: eu enviei a você esta mensagem. Venha e deixe-me enviá-la ao rei para perguntar: por que voltei de Jesur? Seria melhor ter ficado lá. Agora deixe-me ver o rei e, se sou culpado de alguma coisa, que ele me mate. Assim, Joabe foi até o rei e lhe contou isso. Então o rei chamou Absalão, que se apresentou ao rei e se prostrou, lançando-se com o rosto por terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. Então, no capítulo 14 de 2 Samuel, também vamos tirar joias espirituais. Então, vamos iniciar com o versículo 14, capítulo 14, o versículo 14, ali na parte B é muito interessante. Ali mostra que a mulher diz: mas Deus não tiraria uma vida e ele procura motivos para que aquele que foi banido não permaneça afastado dele. Isso nos ensina muito sobre Jeová, que quando alguém peca,
e se arrepende, Jeová está pronto para perdoar e restaurar a pessoa novamente ao favor divino. E nós, como cristãos, devemos sempre estar prontos para perdoar, pois Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Podemos também tirar de proveito, ainda encontrando joias espirituais, o versículo 33, que ele mostra que o rei beijou Absalão. Depois de muito tempo, Davi ele aceitou Absalão vir até ele e o beijou. Esse beijo ele foi símbolo de reconciliação entre eles, mas as sementes de amargura que haviam sido plantadas logo viriam à tona, gerando conspiração e rebelião. Pois Davi demorou demais para chegar a um acordo com seu filho, e isso acabou culminando num desastre. Que isso nos ensina: quanto mais tempo demoramos para resolver algo ou algum assunto, mais difícil será o perdão. Então, meus queridos irmãos, essa foi a análise, a consideração da leitura de joias espirituais, que é a leitura da semana, e que a gente utilizou essa leitura da semana para fazer joias espirituais. Mas ainda temos a pergunta, de joias espirituais para ser respondida. Então a pergunta está baseada em 2 Samuel, capítulo 14, 25 e 26. Como já fizemos a leitura dos versículos, não há necessidade de reler. Então a pergunta é: o que aprendemos com Absalão sobre a beleza verdadeira? Então a resposta à pergunta está baseada na Despertar 22/12/2004, página 8, parágrafo 5, página 9, que diz: em contraste com isso, considere Absalão, um dos filhos de Davi. Ele provou-se um homem indesejável, apesar de ter uma aparência de causar inveja. Sobre ele, a Bíblia diz: ora, em todo Israel não se mostrava haver um homem que se comparasse com Absalão em beleza, de modo a ser tão louvado, desde a sola de seu pé até o alto de sua cabeça. Não se mostrou haver defeito nele. No entanto, a ambição de Absalão fez com que ele se rebelasse contra seu próprio pai e lhe tomasse o trono. Ele até mesmo violentou as concubinas do seu pai. Em resultado disso, Absalão incorreu na ira divina e sofreu uma morte dolorosa. Sente-se atraído a Absalão? É claro que não. Afinal, ele era uma pessoa repulsiva. Sua destacada beleza física não compensou a arrogância e a deslealdade, nem evitou sua ruína. Por outro lado, na Bíblia, há muitos exemplos de pessoas sábias e cativantes, das quais nada se diz sobre a aparência física. É evidente que o mais importante era sua beleza interior. Então, que passagem maravilhosa! E se os irmãos perceberem no finalzinho dessa consideração aí, ainda dá para tirar mais uma joia espiritual. É só os irmãos analisarem com carinho, com certeza vai ser bem sucedido. Então, meus amados, chegamos ao fim desse vídeo. Com certeza, imagino que tenha sido bênção para você. Com certeza nos fortaleceu e nos encorajou. E que esse vídeo possa lhe ajudar a estar mais preparado para a nossa reunião de meio de semana. Gostaria de agradecer a presença de todos e pedir também que, por favor, se inscreva caso ainda não seja inscrito, compartilhe, ative o sininho para que possa estar recebendo novos vídeos e principalmente faça seus comentários. Muito obrigado a todos e até um próximo vídeo, se Deus quiser.